com a proliferação das novas tecnologias, atravessamos um período caótico na propagação das informações. Notícias mal feitas, interesses subjetivos e falta de eficiência são algumas anomalias que encontramos em níveis de informação em que os problemas se chamam de falta de ética. Ética é a responsável pela investigação dos princípios que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano, a respeito da essência das normas e valores presentes em qualquer realidade social. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor que interpretam uma determinada mensagem. A ética é algo que trata do caráter do ser humano, ou de qualquer pessoa, neste caso do comunicador. Ele precisa de saber para quem vai comunicar, quando irá comunicar e, principalmente, o meio pelo qual vai comunicar a mensagem. Informar é uma tarefa que exige grande responsabilidade e ética. O comportamento ético é muitas vezes influenciado pelo interesse pessoal. A ética é muitas vezes colocada de lado, pois é mais benéfica e lucrativa para algumas empresas de comunicação deixar o bom senso e ganhar muito dinheiro produzindo conteúdo sensacionalista. Para a proteção da sociedade em geral, impõe-se que sejam criados mecanismos de implementação e aplicação obrigatória dos códigos de ética, de conduta e deontológicos. No caso da comunicação, os jornalistas, por exemplo, têm um código deontológico pelo qual se regem no exercício da sua profissão, que é informar através da comunicação. Temos como, por exemplo, as seguintes regras. O jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes de interesses atendidos ao caso. A distinção entre a notícia e a opinião deve ficar bem clara aos olhos do público. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a acusação sem provas e o plágio como graves faltas profissionais. O jornalista deve assumir a responsabilidade de todos os seus trabalhos e atos profissionais, assim como promover a pronta retificação das informações que se revelem inexatas ou falsas. Estas são três das regras que consideramos mais importantes do Código Deontológico do Jornalista. Vamos agora apresentar-vos um exemplo que para nós traduz um modelo de falta de ética. O exemplo que nós decidimos escolher para nós é um exemplar de falta de ética foi o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Senado dos Estados Unidos identificou nas personalidades escolhidas por Donald Trump para compor o seu governo muitos problemas éticos e ideológicos e falta de transparência que também encontram no Presidente eleito. Donald Trump é o presidente mais polémico do mundo. Nas suas conferências faz declarações por vezes bastante polémicas que põem em questão a sua ética. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. O discurso de Donald Trump é movido de insultos, discriminação, racismo, xenofobia, o que mostra que a sua comunicação não é movida por valores e princípios. Este tipo de mensagens levanta uma questão importante, visto que estamos a falar de um presidente que se torna um modelo de uma nação. É importante referir que quando temos uma certa responsabilidade na vida das pessoas, temos de assumir alguns princípios básicos. Coming here from Syria as part of this mass migration, that if I win, they're going back. They're going back. I'm telling you. They're going back. Hillary is so corrupt. Trump or Hillary? She was truly, if not the, one of the worst Secretary of States in the history of the country. She talks about me being dangerous. She's killed hundreds of thousands of people with her stupidity. You are a loser. You really are a loser. Not to be a lie. She's a liar. And the last person that she wants to run against is me, believe me. You'll have, and it doesn't work very well with How tough is it to take property from an elderly woman? Let me talk. Quiet. How tough is it? A lot of times, that's all of his donors and special interests out there. Sir, since you're attacking us, can you give us a question? Go ahead. No, Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, Go ahead. Since you are attacking No, our news not you. organization, Not can you. you give us a chance? Your organization You are is attacking terrible. our news organization. Your organization Can you give is us a terrible. chance Let's to go. ask a question, sir? Go ahead. Sir, can Quiet. you state, Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's categorically, asking a question. Don't Mr. be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, I'm give not us a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, Go ahead. can you state categorically that no... It's just awfully good that someone
with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary. Woman, she's supposed to fight all of these different things, and she can't make it 15 feet to her car. Give me a break. Give me a break. What's the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair? A wet raccoon doesn't have $7 billion fucking dollars in the bank. And he's really turned out to be a great divider as opposed to a great unifier. China has no respect for President Obama whatsoever. He's probably the worst president in the history of our country. Nobody has been able to find any records that he was born in that hospital. Donald Trump é exemplar de falta de ética, principalmente pela sua comunicação. Tem alguma dificuldade em atrair a atenção do povo, sem que com isso tenha a necessidade de invocar determinadas afrontas para com os seus mais diretos rivais, como é o caso de Hillary Clinton, Barack Obama, do seu governo e tudo aquilo que este fez pelos Estados Unidos, que para Donald Trump foi um verdadeiro fracasso. Daí a expressão Make America Great Again. Por outro lado, Barack Obama, quando fez o seu último discurso como presidente dos Estados Unidos, na sua mensagem de despedida, o democrata destacou o seu legado de 8 anos de governo, fazendo uma defesa da democracia americana e garantiu a passagem pacífica de poder para o presidente Donald Trump. And Donald Trump is here. Still. Having fun? No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? If I had told you 8 years ago that America would reverse a Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history, if I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11, if I had told you that we would win marriage equality and secure the right to health insurance for another 20 million of our fellow citizens, if I had told you all that, you might have said our sights were set a little too high. Em comparação, o antigo presidente dos Estados Unidos apresenta um discurso mais assertivo e positivo, desde as escolhas às suas palavras até ao tom motivacional. Fala sempre de uma forma profissional, sem deixar de lado a humanidade. Em conclusão, queremos deixar claro porque é importante a ética na comunicação. Garante uma crescente conectividade entre consumidores e organizações e entre organizações. As faltas de ética na comunicação por parte de empresas podem originar escândalos e, por consequência, instala-se a desconfiança dos consumidores e público. A crise de valores no mundo compromete a qualidade dos conteúdos comunicacionais, assim como o sistema de valores das organizações em geral e dos profissionais da comunicação em particular. Uma atitude ética contribui para a melhoria da imagem e reputação das organizações e dos seus profissionais.